Olá pessoal, sou a professora Maria Luísa. Na aula de hoje estaremos falando um pouquinho sobre termologia, entrando em escalas termométricas. Então vamos lá, o que significa a palavra termologia? Termo significa temperatura, logia significa estudo. Então vai ser o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados tanto ao aquecimento quanto ao resfriamento dos corpos. O valor dessa temperatura está associado ao nível da agitação das partículas de um corpo. Portanto, quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação. Então, se nós analisarmos aqui no primeiro quadro, nós temos aqui uma menor temperatura. E aqui no quadro ao lado, nós já teremos uma maior temperatura. Por quê? O valor dessa temperatura vai estar associado ao nível de agitação. Então, quanto mais essas partículas, essas moléculas se agitam, maior será a temperatura, maior será aí o estado de agitação. Um exemplo, se você coloca uma água para ferver, em um determinado momento você percebe que essas moléculas elas começam a se agitar. Então, esse corpo, essa água, ela começa a ganhar calor. Então, a partir do momento que ela começa a ser aquecida, que ela começa a ganhar calor, essas moléculas elas vão se agitando, elas começam a se agitar. Você vê que borbulhas começam a surgir nessa água. Então, essas moléculas elas estão passando de um lado para o outro. Então, quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação. Então, nós sabemos aí que quando a água, que é o exemplo que estamos utilizando, ela atinge 100 graus Celsius, você sabe que ela entra em ebulição. Então, ela passa do estado sólido para o estado gasoso. Se você deixar muito tempo essa água no fogo, essas moléculas se agitam de tal maneira que essa água ela sofre uma mudança no seu estado. E aí, essas moléculas, pela agitação, você percebe que elas começam a se desprender daquele líquido. Então, você já começa a ter aí o estado gasoso, essa água começa a evaporar. Um conceito de calor. Calor é um conceito que está dentro da termologia. Então, é uma energia em trânsito que se transfere de um corpo para o outro, quando entre eles existir uma diferença de temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Bem tranquilo, É só você imaginar. Você está com frio e chega alguém de casaco do seu lado ou com uma coberta e te abraça. Só da pessoa te abraçar ali, você já sente uma transferência de calor. Então, vai ser uma energia em trânsito, que vai ser transferida de um corpo para o outro. Então, aquela pessoa que estava com frio, o corpo dela começa a se aquecer porque ela está recebendo calor de outro corpo. E assim também ocorre na natureza. Então, essas temperaturas elas acabam se igualando, É o que nós chamamos aí também de equilíbrio térmico. Ocorre quando a temperatura dos corpos se igualam, ou seja, possui o mesmo valor. Termômetro, Termômetro é um instrumento que nós vamos utilizar ele na verificação da temperatura. Quando uma pessoa está com febre, é normal nós ouvirmos ela dizer: você tem um termômetro? E esses termômetros, eles são comuns na maioria das vezes. Nós temos aí o digital, temos aí o analógico, deve ter uma substância termométrica que vai variar, quando ele recebe ali, quando aquele mercúrio, ele recebe ali o calor, as partículas, as moléculas, começam a se agitar naquele mercúrio. Então ele tende a se expandir. Por isso que você vê dentro do termômetro, essa parte aqui, o azul, que é um termômetro clínico, é o mais utilizado, por nós, você vê que esse termômetro parece que ele está subindo, Esse mercúrio tende a subir para marcar 37 graus, 37,5, 38, Então você já diz, olha, está com febre. Na realidade, esse mercúrio aqui, ele, pela sua temperatura, quando ele foi colocado no seu corpo, esse mercúrio ele recebeu calor, e por esse motivo as moléculas se agitaram. Então esse mercúrio ele vai expandindo e a temperatura, você consegue verificar essa temperatura. Um termômetro comum deve ter uma substância termométrica que varia seu volume ao sofrer alguma variação de temperatura. O caso do mercúrio que nós falamos agora. Então, uma escala que registrará o valor correspondente da temperatura.
Quais os tipos de termômetros que nós temos hoje? Temos aí os termômetros para ambientes, né? Geralmente nós entramos aí em lojas e você verifica ali a presença desses termômetros. Termômetros industriais, né? São utilizados aí nas indústrias, você vê muito em frigoríficos. E o termômetro clínico, né? Que ele é mais popular. Além dos termômetros, né? Nós também temos as escalas termométricas, que vão aí ter uma amplitude maior. O que vem a ser uma escala termométrica? É o conjunto de valores numéricos que a temperatura pode assumir. Ela é definida em graus, os estados térmicos ordenados a partir dos mais frios até os mais quentes. É normal hoje nós passarmos aqui mesmo na cidade Duque de Caxias e vermos um termômetro digital. Então ele vai estar marcando ali a temperatura, né, daquele momento. Então, em qualquer lugar hoje, né, é comum nós encontrarmos aí termômetros. Agora, como nós iremos construir uma escala termométrica, né, para que nós consigamos aí verificar essas temperaturas, né? Como uma escala termométrica ela vai funcionar? Então, tem aqui, ó, uma escala termométrica. Aqui embaixo, nesse termômetro, nós temos o primeiro ponto fixo, que é o ponto do gelo. Né? Então, aqui, ó, 0 graus, né? Na escala Celsius, 0 graus. E aqui nós temos o segundo ponto, que na escala Celsius, né? Nós temos aí 100 graus. Então, é o segundo ponto fixo, é o ponto de vapor. Lembra que nós falamos sobre a evaporação? Eu dei o exemplo da água, né? Quando você vai colocar água para ferver para fazer o café. O exemplo também, você está cozinhando um arroz, um macarrão, né? E você percebe que aquela água ela começa em um determinado momento, aquelas moléculas vão sofrendo agitação pelo recebimento de calor e aquela água acaba entrando ali, evaporando, né? Entrando ali no estado gasoso. Então vamos lá, escolhemos, como vamos aí, né, verificar essas escalas? Escolhemos temperaturas fixas de fácil reprodução, que serão denominadas de pontos fixos da escala. Atribuímos valores numéricos arbitrários aos pontos fixos. Dividimos o intervalo em partes iguais. Então, aqui eu tenho 100 graus, 0 graus, perdão, e aqui eu tenho 100 graus. Então, eu posso diminuir, ó, 100 menos 0. Né? Então, nós começamos aí a montar a nossa escala termométrica. Nós encontramos hoje 3 escalas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, a primeira que nós vamos falar aqui é de under Celsius. Né? Essa temperatura aqui, essa escala, geralmente ela é utilizada aqui no Brasil. Né? Então, nós falamos hoje, nós estamos com 21 graus Celsius. Né? Justamente pelo nome dele, nós utilizamos a letrinha C. Era denominada centígrada, né? Por que centígrada? Porque ela chega até 100 graus Celsius, por isso que é o 100, né? Centígradas. O primeiro ponto fixo, ele vai corresponder a 0, né? Como eu mostrei a vocês na escala anterior. E o segundo ponto fixo, ele equivale a 100. Então, o primeiro ponto fixo equivale a 0 e o segundo a 100. Então, aqui você teria o gelo, né, sendo formado, a água em 0 graus, e aqui você já teria a evaporação. Sua denominação é feita com um número seguido ordinal, e da letra C, por exemplo, nós temos 0 graus Celsius e 15 graus Celsius, tá ok? Uma outra escala, né, que ela vai ser utilizada nos Estados Unidos e nos países europeus, é a escala Fahrenheit, né? Foi formulada aí por Daniel Gabriel Fahrenheit. Então, nós utilizamos aí a letrinha F, né, nas nossas fórmulas. O primeiro ponto fixo da escala Fahrenheit corresponde a 32 e o segundo corresponde a 212. Diferente da escala Celsius, né? Nosso primeiro ponto fixo na escala Celsius é 0 graus. Já na Fahrenheit, 32. Nosso segundo ponto fixo da escala Celsius é 100 graus. Já na Fahrenheit, 212.
A sua denominação é feita com um número seguido ordinal e da letra F. Por exemplo, 32 graus Fahrenheit, 130 graus Fahrenheit. Tá ok? Bem simples, né? Agora, a terceira escala, a escala Kelvin, né, de William Thomson, o Lord Kelvin. Também é conhecida como escala absoluta. Então, ela é utilizada pelo sistema internacional. O primeiro ponto fixo da escala Kelvin vai corresponder a 273, diferente da nossa escala, né? Que o nosso primeiro ponto fixo é 0. Segundo ponto fixo vai a 373 graus, diferente do nosso que chega a 100 graus Celsius. Sua denominação é feita com o número seguido da letra K, né? Relacionada aí ao Kelvin. Por exemplo, 400 Kelvin, 27 Kelvin. O zero absoluto é a temperatura mais baixa que poderia ser obtida teoricamente. O zero absoluto vale aproximadamente 273 graus Celsius. Uma conversão entre as escalas, né? Se você está aqui no Brasil, você vai trabalhar com a sua escala Celsius, tá ok? Mas, Heloísa, eu viajei, fiz uma viagem, né? E agora eu preciso me basear na Fahrenheit ou na Kelvin. Então é muito fácil, você apenas vai converter agora que você já conhece. Primeiro ponto fixo da escala Celsius, 0 graus Celsius, né? E você tem aqui 100 graus Celsius como segundo ponto fixo. Na escala Fahrenheit, o seu ponto fixo aqui, né? O primeiro ponto é 32, o segundo 212. Na escala Kelvin, o primeiro ponto fixo é 273 graus e teu segundo ponto fixo 373 graus. Heloísa, como eu vou fazer esta conversão? Muito tranquilo, muito fácil, na nossa apostila você vai encontrar. Então você tem aqui uma fórmula básica. Olha, graus Celsius dividido por 100, que é o seu segundo ponto fixo, é igual à escala Fahrenheit. Então, ó, 100 graus Celsius, você está relacionando a Fahrenheit menos 32, dividido por 180. Então, é o teu diferencial aqui, 180, que vai ser igual a Kelvin menos 273 menos 100, ok? Então, você só vai substituir. Então, ó, Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a Kelvin menos 273 sobre 5, tá ok? Então, nós estaremos utilizando aí essas equações, essas fórmulas, né? Então, isso aqui é só para te mostrar a variação entre as escalas, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá ok? Você tem também aí uma escala arbitrária, que nós não estaremos trabalhando com ela, né? Mas para o próximo ano aí você já vai estar conhecendo, tá ok? Então, é até aqui, pessoal. Vou deixar para vocês algumas atividades, tá ok? E na próxima aula vamos estar aí corrigindo juntos, né? Vamos estar fazendo aí alguns exercícios, tá ok? E qualquer dúvida, estou aí na plataforma junto com vocês, tá ok? Uma boa aula para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.